Beleza, então vamos lá para Êxodo. Êxodo, capítulo 1. Começa o livro com esses são os nomes. A expressão hebraica Shemot. No hebraico, então, o nome do livro são as primeiras palavras. Assim como Gênesis, em hebraico, é Bereshit, que é em princípio. E Êxodo, o nome é Shemot, esses são os nomes. Tá? E Shem é nome. Veja que nome em hebraico é uma palavra feminina, por isso o plural é ot, Shemot. Tá? Quando for masculino, o plural é in. Vocês já estão aprendendo hebraico. E ot é plural feminino. Então, aqui no começo de Êxodo, vai falar sobre as questões relacionadas à família de Jacó vindo para o Egito, e com isso o narrador faz um elo que conecta as duas narrativas, conecta a história de José com a narrativa de Êxodo. É uma forma do narrador de dizer assim, olha, vamos continuar a história, né? Então, essas conexões são importantes porque elas vão dar para o leitor a sensação de que se trata de uma única narrativa, tá? E aí nós vamos começar a partir da lista, né, dos descendentes que são dos filhos de Israel. Os filhos de Israel chegam ali no Egito, e nesse começo de Êxodo, ele só vai falar dos descendentes masculinos, compondo os 70, tá? Eles só vão... aquele número 70 só é como eu falei na aula anterior, é um número simbólico, né, de perfeição, mas com certeza só está se referindo aos homens, tá? Porque nas contagens gerais eram os homens que importavam, tá? Lembrando que é uma ficção, tá? Lembrando que não se trata da realidade, porque não é o caso. No versículo 5, o que está escrito lá? Então, aqui nós temos o nosso eufemismo, os lombos, tá? Ou, dependendo da tradução, pode ser outra parte do corpo, mas o hebraico significa coxa, e nós já sabemos que coxa é um eufemismo para os testículos, para a parte genital masculina, ok? No hebraico, a palavra significa coxa, mas é um eufemismo para se referir à parte genital masculina. Aqui no 1,5, ok? Quando fala que essas gerações, esses descendentes, eles saíram dos testículos de Jacó. Veja, a questão aqui é que o hebraico bíblico, ele é muito mais concreto. Lembram que eu repito isso constantemente. E a linguagem deles é concreta. Então, para que você tenha, para que a gente consiga entrar na mentalidade deles, é importante que a gente tenha esse estranhamento, que a gente não tente conformar a cultura deles à nossa. Porque isso é a tendência dos tradutores. Essa é a tendência da maior parte das traduções bíblicas, de conformar a cultura do outro à cultura alvo do receptor. E aí eu já vou indicar para vocês um livro chamado O Albergue do Longínquo, né? Do Anthony Berman, que fala sobre tradução, que nós precisamos começar a buscar o estranhamento nas traduções, a não querer traduzir, a não querer aproximar o outro tanto da nossa cultura a ponto de descaracterizá-lo. Nós precisamos aprender a conhecer o diferente, aprender a dar um passo em direção ao estranhamento. A gente não pode ter medo de culturas diferentes ou dessas formas diferentes de expressar as coisas. Porque isso vai nos ajudar
até mesmo aprender outras línguas, aprender outras culturas, interpretar textos de outras línguas, como é o caso aqui no texto bíblico. Porque a Bíblia não foi escrita em português. Então, ela não tem como ser interpretada em português. E, realmente, essa questão da tradução, ela nos dá uma reflexão, a questão da alteridade, a questão nossa posição em relação ao diferente. Então, nós estamos tão confortáveis às coisas que se parecem conosco, que a gente simplesmente tem a tendência de ignorar aquilo que é estranho, aquilo que é muito diferente, ou de sentir aversão. E o caminho é outro, o caminho é abraçar o estranhamento, abraçar o desconforto. Se envolver na narrativa de um mundo que não nos é tão confortável assim, que não nos parece conosco, não se parece conosco. Né? É aquela frase do Chico Buarque, que Narciso acha feio o que não é espelho, né? E a gente tem que começar a fazer o caminho contrário, de ver a beleza do diferente, ver a beleza do estranho. Né? Então, não tenham medo desse estranhamento, tá? Dessa coisa assim, por que não falou descendente? Claro, a primeira coisa, né? Mas assim, como a gente já tem tantas traduções da Bíblia aí que dizem descendente, então vamos para o hebraico, vamos ver que coisa interessante que é a cultura e a forma como eles falavam as coisas. Né? Isso é legal. E vocês estão percebendo que mesmo que você não saiba hebraico, uma boa dica é você ter traduções diferentes. Uma boa dica é você ter várias versões da Bíblia para comparar e ler as notas de rodapé e começar a desconfiar de tudo. Isso vai ser ótimo para a sua interpretação do texto. Isso vai ajudar muito nas suas comparações. A palavra que está ali é coxa, em hebraico. O que eu estou falando é que a forma de falar deles é diferente. E a gente não precisa ter medo de ver a forma que eles falam. Que, no caso, ele fala que aquelas pessoas vieram das coxas dele. Literalmente é isso. Só que isso significa que eles vieram dos órgãos genitais dele. É isso que ele quer dizer, na cultura dele. Então, a questão é essa, não é? Todas as Bíblias têm problemas, mas lembra que eu falei que toda tradução é uma interpretação. Então, ela vai ou omitir significados, ou coisa assim. Mas é a questão da gente não ter medo desse estranhamento.